Os internautas que estão nos acompanhando também no dia de hoje. Não vou mostrar o caminho das cobras para ninguém, como Marisa falou, não, que isso é trabalho do 007, não, agente 007. Não sou eu. 2 anos atrás, quando eu era adolescente, eu costumava ouvir na minha igreja uma música que cantávamos muito. E ela dizia: Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros Ele dá o céu. A cada rio Ele dá o leito, e um caminho para mim traçou. Repetidamente cantávamos essa música nas nossas igrejas. E como agente transformador que nós somos, nós temos um plano a cumprir. Às vezes a gente não sabe qual é ele, e a vida vai nos mostrando qual é o caminho que nós devemos tomar. E o agente ali somos nós, o espírito encarnado. Quando nós pensamos num transformador, a gente lembra logo daquele aparelhinho que a gente coloca em nossas casas para equilibrar a energia para que os nossos eletrodomésticos funcionem plenamente. Equiparando forças, equilibrando forças para que aquilo aconteça. Se prestarmos atenção na palavra transformador, antes tem um verbo ali que se chama transformar. Então, um transformador, no nosso contexto, a gente pode dizer que é aquele que transforma a dor. Então, agente transformador somos nós que transformamos a dor, supomos, né? Muito bem. Quando nós encarnamos, às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: eu não pertenço a essa família, não tenho nada a ver com esse grupo, né? Me sinto um peixe fora d'água, me sinto uma ovelha negra na família. Mas, se Deus tem um plano para todas as criaturas, todas as coisas estão certas. Se tem alguma coisa errada, é conosco. Nascemos na família que precisamos nascer e precisamos dela para nosso trabalho de progresso e evolução. Quem nos diz isso é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos dizer: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Eu frisei ali grupos e famílias porque a gente sempre pensa nós, um elemento dentro da família, mas também nós estamos nos grupos com os quais nós nos afinizamos, com os quais nós nos entrelaçamos e com aqueles que nós temos simpatias e semelhança de inclinações. E nós nos procuramos, né? Nós nos procuramos. É bem legal aqui na casa que a gente tem esse grupo, que a gente está sempre domingo, trabalhadores, mas a gente sempre sabe que tem aqueles grupos que são mais achegados a nós. Então, estamos mais com essas pessoas, como lá fora também no cotidiano. Como num trabalho que a gente se afiniza mais com um colega do que com o outro, são aqueles afins que chegam até nós, né? E no mesmo capítulo ele diz: a encarnação apenas, esses grupos que nós formamos, ele vai dizer: a encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, ao mundo espiritual, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Então, nós estamos sempre viajando com as mesmas pessoas. O movimento é cíclico. Voltamos, estamos aqui, vamos para o mundo espiritual, nos reconhecemos e estamos sempre navegando na mesma comunidade. Embora não nos reconheçamos de cara, né? Às vezes a gente sabe por determinadas afinidades. E ele vai dizer: se reúnem no mesmo ciclo a fim de trabalhar juntos para o seu mútuo adiantamento. Então, o objetivo é exatamente esse: se reunirem para se ajudarem nesse mútuo adiantamento, uma nossa perfeição. Mas existe também aquelas pessoas que destoam do grupo. Não pensam como nós pensamos, nem na política, nem na religião, nem na moral, nem nas orientações sexuais, destoam daquilo que nós costumamos dizer que é o normal, que é o correto. Como é que essas pessoas chegam até nós? Por que essas pessoas chegam até nós? Às vezes é um filho, às vezes é uma sogra, às vezes é um sogro, às vezes é um marido, às vezes é uma mulher, né? E por aí vai. E também nesse mesmo capítulo ele nos diz que algumas dessas pessoas nascem com um objetivo específico,
Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com dos parentes, que ela não pertence à família. Isso está no Evangelho. Dizendo isso, enuncia-se uma grande verdade, maior do que se pensa. É aí que nós criamos, então, as nossas ovelhas, eu preferi chamar colorida, né? Porque nós vamos dar a ela a cor que nós queremos. Então, quando alguém não pensa como nós pensamos, como não age como nós gostaríamos que aquela pessoa agisse, então a gente diz assim, essa daí é a ovelha negra da família, né? Rita Lee retrata isso muito bem numa música que ela escreveu. Mas por que essa ovelha de uma outra cor está nesse rebanho? Não é? Então, é o mesmo capítulo que vai dizer, Deus permite que essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com dupla finalidade, servirem de provas para uns e de meio de progresso para o outro. Então, se eu não fui muito benevolente, estou trabalhando minha benevolência, à medida que eu vou encarnando, eu vou trabalhando isso, preciso de uma prova para saber se realmente cheguei. Tem que ter um teste. E o teste é aquele que foi colocado lá na minha comunidade, na minha família, para eu poder conviver com ele. E aí, que tal? Vamos passar ou não? Ou, como ele fala também, ele também vai servir de progresso para mim, porque é através dele que eu vou comprovar, que eu vou ver o meu momento evolutivo e como eu estou agindo. Então, muitas vezes, não como via de regra, alguns dessas pessoas que encarnam na nossa família, em última análise, quando a gente pensa que o ódio é o amor que adoece, nós já amamos essas pessoas. Então, aqueles que nos são custosos, que nos dão trabalho, muitas vezes foram amados no passado por nós, e por desequilíbrio nosso, desequilibramos o outro, e o ódio e o amor se transformou, então, em ódio, porque o ódio é o amor que adoece em último nível. Então, a gente tem que pensar muito como a gente está lidando com esse que nós classificamos como uma ovelha de determinada cor. Mas tem um outro motivo pelos quais essas pessoas nos agregam, chegam até nós, que foi Jesus Cristo que nos disse. Ele disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E nós, no processo de evolução, com a missão que nós viemos, nós somos coparticipantes desse processo. Então, nós temos responsabilidades na condução dessa ovelha. Todos nós aqui, com certeza, temos uma ovelha de alguma cor, em algum momento, em algum ciclo social nosso. Ela está lá para o desafio de crescer conosco e nós aprendermos também a ajudarmos a esta ovelha, então, a evoluir. Pois bem, mas quando a gente analisa essa frase, aqui a gente vai ver que a coisa pode mudar um pouquinho. Eu era o bode expiatório de minha mãe. Depois transformei-me na ovelha negra da minha família. Eventualmente, eu percebi que o problema não era o tipo de cabra ou ovelha que eu era, mas realmente a doença do rebanho em si. Então a coisa muda um pouco, né? Porque até então, a ovelha era que tinha a cor diferente. Mas se o rebanho for doente, como é que fica? Às vezes a gente não pensa nisso, a gente logo discrimina, coloca à parte, e muitas vezes o rebanho é que é doente e a ovelha não. Então fica a sugestão para a gente analisar quem é a ovelha negra, qual é o critério que a gente vai usar para saber quem é ou não a ovelha negra. Para isso, eu vou de volta ao passado. Eu vou contar uma história, porque Lucimara disse que eu sou boa de história. Vou contar uma história para que a gente entenda melhor esse contexto de ovelha de alguma cor, rebanho de alguma cor, ovelha doente ou rebanho doente. Eu vou voltar bem ao passado, eu vou falar dos patriarcas da religião judaica, porque nós temos as nossas raízes no judaísmo, catolicismo, protestantismo, e a gente chega ao espiritismo com muito também dessa bagagem cultural que veio lá atrás. Então, Abraão é retirado do seio de onde ele vive. É pedido a ele que saia daquela parentela para ele construir uma nação, um povo. Um povo que tivesse uma unicidade num Deus só, porque ele vivia cercado de um povo politeísta. Então ele sai, ele constitui uma família, mas na cultura judaica é muito importante um homem, uma família ter um filho homem, primeiro filho homem,
primogênito, porque ele abriria, segundo as tradições judaicas, a porta dos céus na hora que esse pai, essa mãe desencarnasse. Então é fundamental ter um filho, homem, primogênito da família, é fundamental nessa cultura. E Sara não podia dar filhos a ele, então Sara dá uma escrava para que essa escrava tenha um filho do marido dela. A escrava tem, com determinado tempo que Ismael está maiorzinho, Sara é engravida. E nasce, então, Isaac. Ismael é pedido que seja retirado daquele grupo por causa dos conflitos que está havendo com Sara e com a escrava que deu filho ao marido. Então, Ismael é tirado daquele grupo. Ficou Isaac, então, com a primogenitura, sendo ele o segundo filho de Abraão. Mais tarde, Isaac se casa com Rebeca. E Rebeca fica grávida. E grávida ela está de gêmeos. E o relato bíblico nos diz que ela tinha muitas dores, muitas confusões, ela se sentia muito mal nessa gravidez. Porque nós sabemos que com a aproximação do espírito no campo mental da mãe que está grávida, as emanações nós trazemos para os nossos pais, para a nossa mãe. E ela pergunta à espiritualidade, por que que esses dois brigam tanto dentro de mim? E a espiritualidade vai responder então a ela que ali haveria duas nações no seu ventre que se separariam e que brigariam. E nasce, então, os dois filhos de Rebeca com Isaac, que vai ser, então, Jacó e Esaú. Esaú e Jacó nessa ordem. Então, Esaú nasce primeiro, porque na hora do parto ele nasceu primeiro, e Jacó vem agarrado no calcanhar dele. Está vendo ali a figurinha, a mãe de olho nos dois, né? O Esaú tinha uma tendência muito grande, uma habilidade muito grande com a caça. Jacó era mais de dentro de casa. E então, como é que você vai dar uma primogenitura aí, se os dois nasceram no mesmo dia? Vai se dar o que primeiro saiu do útero, que foi Esaú. Então, Isaac já velho, cego, pressentindo a morte dele, pede então que Esaú faça uma caça para ele, porque ele caçava muito, cozinha, traga essa caça para ele comer e abençoar esse filho, porque ele ia morrer. Mas o que acontece é que Rebeca ouviu essa conversa. E Rebeca tinha uma afeição maior por Jacó do que por Esaú. Então Rebeca disse, vamos lá e vamos enganar o seu pai. Vamos pegar e eu vou fazer esse cozido nesse animal e você vai enganar o seu pai, você vai receber a bênção, a primogenitura, era um posto altíssimo, era importante isso. E aí ele disse, mas ele vai me reconhecer porque Esaú era muito peludo. E a mãe arranja um jeito ali de colocar a pele de um bicho num braço e fala, olha, tente, ele vai reconhecer por causa da voz, ele não vai reconhecer. Usa essa roupa que é dele, de Esaú, ponha essa pele de bicho no seu braço e na hora leve a caça e ele está cego, você vai conseguir fazer isso. E ele foi, e assim ele fez. O pai estranha a voz, ele disse, não sou eu mesmo. Aí ele fala, deixe-me tocá-lo. Então ele toca e ele toca ali no pelo e ele acha que é o filho. E ele cheira o Jacó, mas Jacó está com a roupa do Esaú, que exalava o cheiro do Esaú. E ele acredita que é o filho e abençoa, então, a Jacó. E Esaú perde, então, a primogenitura, a bênção da primogenitura. Com certeza ele não ficou nada satisfeito quando ele soube disso. E o texto nos relata que quando Rebeca viu Esaú chegando, que Esaú soube que o pai já tinha dado a bênção, porque ele vai lá, ele faz o cozido e leva para o pai. O pai fala, mas eu já abençoei você. Ele disse, não, a mim não. Então ele descobre que ele foi traído e roubado pelo irmão. E pela mãe também, com a conivência da mãe, né? Então, Rebeca diz, vai-te embora, Jacó, porque Esaú vai te matar. Com a raiva que ele tem, ele vai te embora. Então ele vai e diz assim, quem sabe um dia, quando a raiva dele estiver aplacada, eu volto. E ele vai para uma terra distante, que ela manda ir, a mãe manda ir, porque tem um irmão lá que pode ajudar, o irmão de Rebeca vai ajudá-lo, que é ali o Labão. E ele vai para a casa de Labão, e quando ele chega lá, ele começa a trabalhar, mas ele se cai de amores por Raquel. Não é? Desculpa, gente, essa é a bênção, ele dando, aí eu acabei passando um pouquinho mais adiante, né? Então, Jacó rouba a primogenitura e foge para longe da família. E aí, então, ele conhece Raquel, que deveria ser uma mulher lindíssima. Eu fiquei cá concluindo. Porque quando ele chega lá, Labão disse, você quer casar com Raquel? Você casa. Você vai ter que trabalhar 7 anos para mim, de graça.
E ele disse, tá bom, eu vou trabalhar por ela 7 anos. E trabalhou, e no dia de casar, naquelas tendas à noite, todo mundo com o rosto coberto, né? As coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? Eu acho, eu não sei, vocês sabem, né? E aí, no dia que amanhece, quando ele vê quem está do lado dele, não é Raquel, é Léa, Lia, a irmã mais velha. E ele fica muito chateado. Mas o pai, Labão, vai dizer para ele, ó, você desonrou minha filha, você tem que ficar com esse presente que eu lhe dei. E ele disse, mas eu quero me casar com Raquel. Ele disse, mais 7 anos de trabalho. E ele trabalha 14 anos por Raquel. Seu marido trabalhou quanto aí por você? Quantos dias? Quantos minutos? Ou foi você que trabalha para ele? Como é a história aí, né? De graça, né? 14 anos ele trabalha para ter a mulher do amor dele. Olha que lindo os casais se abraçando no centro. Que maravilha. O amor é lindo. E aí, então, o problema começou com a irmã dela. Porque a Lia começou a proliferar. Toma menino, nasce. E ela não tinha filhos. Então, Lia achou pouco para agravar a situação da irmã. Pega uma escrava e dá para o marido também ter filhos. E aí, então, Raquel pega também uma escrava e dá para que o marido tenha filhos por ela. E numa briga com Jacó, ela disse, mas você não me dá filhos. Ele fala, você acha que eu vou contrariar Deus? Não sou eu, é você. A prova estava lá, aquele monte de menino que já tinha tido, né? E ela fica grávida. Provavelmente, as mulheres israelitas têm uma pressão muito grande sobre si para ter um filho, e isso bloqueia tudo. Então, acontece que, como acontece hoje, às vezes as pessoas não conseguem ter um filho, adota, daí a pouco a mulher engravida, porque rompe essa barreira psicológica dessa ansiedade. Aconteceu então, com Raquel, e ela tem um filho, e coloca no seu nome José, o José do Egito. E aí, o texto nos fala que quando ele nasce, ela ora e diz assim para Deus, né? Tirou-me Deus a minha vergonha, porque você tem uma mulher naquela comunidade que as mulheres não tinham profissões, as mulheres não exerciam. A função da mulher era casar e ter neném, e ter filhos, somente. Era a função dela, ela não podia fazer isso. Então, ela era tida como uma mulher seca, e isso era terrível. Ela sofria o preconceito, ela sofria o bullying das irmãs, da comunidade por causa disso. Então, aquele filho chega na vida daquela mãe para mudar a vida daquela mãe. José chegou para mudar a vida de Raquel. E ele muda, ele enche aquela mulher de alegria, ao ponto dela dizer, Deus me dá outro filho. Mais tarde daria Deus a ela, a espiritualidade concederia o privilégio de ser mãe novamente de Benjamim. Mas um relato interessante na história é que, quando José nasce, Jacó vai a Labão e disse, eu preciso voltar para a minha terra. Como assim? Eu preciso voltar para a minha terra. Eu não posso mais ficar aqui. Quer dizer, nasceu todos os outros filhos dele, mas ele não teve essa iniciativa. Mas quando José nasceu, ele sentiu a necessidade de voltar às raízes. Por quê? Porque aquele filho mexeu com a vibração, a sintonia daqueles dois seres, levou aquele pai à necessidade de reformar-se. E ele volta, sabendo que ele poderia morrer, mas ele volta. E aí ele manda presentes para Esaú, para ir sondando. E aí ele manda uma coisinha. E no final, quando Esaú disse, eu quero ver Jacó, Jacó coloca a família dele em último plano, lá atrás, para que, com medo, porque Esaú veio se encontrar com ele com nada mais, nada menos do que 400 homens. Não ia ficar nem o espírito dele, né? Ia esbagaçar com tudo. E aí ele fala assim para Jacó, por que você está me dando essas coisas, esses bois, essas cabras, né? Esses bens? E ele tenta ali aplacar o irmão, a fúria do irmão. O irmão disse, eu te perdoo. E o abraça e o beija. E o irmão fez mais, tendo ele tanto Esaú, tanto, porque ele prosperou. Apesar de traído, apesar de enganado pelo irmão, né? Ele fez a parte dele e ele era muito mais rico do que Jacó. Ele disse, não, eu não quero nada disso, você fica com essa parte, eu vou me embora para o outro lado e nós vamos viver felizes. Mas o interessante
é que José muda a vida da mãe quando entra na vida da mãe. Ele vai também mudar a vida de Jacó, que sentiu a necessidade da reforma íntima, ou seja, José muda a vida de seu pai. Olha que agente transformador aquele espírito era. Entrou naquela comunidade pequena a priori, né, família, mas as emanações, a qualidade daquele espírito atingia outros mundos. E aí, então, ele tinha a precognição, que ele conseguia, através dos sonhos, ir no futuro e interpretar muito bem os sonhos que tinham. E ele caiu na besteira de dizer que ele tinha sonhado com 12 feixes se curvando até ele, as estrelas, o sol e a lua, e 12 e mais estrelas se curvando até ele. E isso não ficou muito bem com os irmãos, porque indicava que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Talvez por uma inocência ele tenha colocado isso e os irmãos se desagradaram. E como ele era uma pessoa que tinha uma conduta diferente dos demais, ele era a ovelha negra da família. Ovelha negra, amarela, rosa, azul, colorida, arco-íris. Mas ele destoava do grupo pelo comportamento dele. Então o comportamento de José incomodou os seus irmãos, ao ponto de os irmãos tramarem matá-lo. Então, os irmãos levam ele para longe e vão matá-lo. Mas um se levanta e diz assim, não vamos fazer isso, não. Não vamos sujar nossas mãos com o nosso sangue. E a gente vai fazer o quê com esse rapaz que incomoda tanto? Que é o santinho, né? Quer ser o santo. A gente ouve essa expressão em casa, né? Às vezes, quando a gente se dedica a um trabalho, 2 ou 3 pessoas aqui, os maridos dizem assim, você quer ser a santinha, né? Mas eu quero ser a santinha, mas eu caio, né? Então, se eu cair nesse momento, você me desculpa, porque eu estou tentando ser melhor. Então, jogaram o santinho num buraco. Imagine você, numa região desértica, só dentro de um buraco, dentro de um poço, sem nenhuma provisão, sem água, sem comida. Um adolescente, praticamente. Que desespero de José quando cai no poço. Mas José deixou agora, então, de ser aquele elemento transformador para ser o incomodador. E as máscaras caem e eles se revelam. Então, uma ovelha sã não é rebanho doente. Às vezes nós temos problemas com essas ovelhas porque elas fazem as nossas máscaras caírem. Ou porque às vezes há uma projeção, a gente vê no outro aquilo que nós somos e nós não aceitamos. Então José era incomodador. E ele precisava ser tirado daquela comunidade, porque ele estava incomodando aquela comunidade dos seus irmãos. E ele cai, então, no fundo do poço, sem essas provisões. A caída no fundo do poço, a gente pode fazer uma analogia com a nossa vida. Às vezes, as nossas famílias, às vezes as nossas relações de amor, ou as nossas relações de amor, nos traem, nos jogam dentro do buraco. Ou a própria situação da vida nos encaminha para o buraco com os desafios que vão colocando diante de nós. Mas Leon Tolstói vai dizer que de quem não existem situações desesperadoras, mas sim pessoas que se desesperam em determinadas situações. Cabia aquele espírito tomar uma atitude, porque ele estava no fundo do poço. O fundo do poço é um convite para que nós possamos refletir. Por que nós fomos parar no fundo do poço? Qual foi o comportamento? O que foi que me levou ao fundo do poço? O outro me jogou no fundo do poço. Por que ele me jogou no fundo do poço? Por quê? Ou melhor, para que eu estou no fundo do poço? Eu preciso aprender alguma coisa. Porque o fundo do poço tem fundo. Muitas vezes, o convite na nossa caída no fundo do poço é para exercitar a nossa fé. De que a gente precisa acreditar que vai sair dali, que algo vai nos ajudar, alguma força de algum lugar irá nos ajudar. Porque Deus tem um plano para cada criatura. E na música que nós colocamos, nós vimos assim, como
como existe a ponte nas horas difíceis da nossa vida. A caída no poço também pode ser para que acenda a nossa coragem. Estávamos numa situação muito confortável. E aí, então, caímos dentro de um poço, onde precisamos exercitar nossa fé, precisamos refletir sobre as nossas vidas, a nossa conduta e criar coragem para sair daquele buraco no qual nós nos encontramos, não nos entregarmos e automotivarmos. Não deixar que a depressão ou que a depreciação nos deixe no fundo do poço. E, por fim, o fundo do poço é um convite a uma mudança. Quantas vezes nós não estamos no fundo do poço e saímos dizendo assim, eu mudei. Às vezes o fundo do poço pode ser até uma pessoa que nos levou àquela situação e a gente começa a ver que tem outras saídas. E a gente consegue sair do lugar em que nós estamos. Então, a caída no poço é muito significativa na vida de José. Até porque José era um pastor de ovelhas. Não sabia fazer nada mais que isso. E ele não queria sair da família dele, do seio familiar, com certeza. Ele não queria sair do seio familiar. Mas ele foi retirado. Porque Deus tem um plano para cada criatura. E ali não era o lugar dele. Ele precisava mudar outros mundos. Então, os irmãos, ali, em vez de matarem, o vende para uma caravana que passava por ali. E ele é levado para o Egito como escravo. E ele vai para o Egito e ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. A casa de Potifar era uma bagunça só, generalizada. Todos os sentidos. E ele começa, então, a cuidar da casa de Potifar. As finanças, os escravos, ele na condição de escravo. Organizou a casa de Potifar e a casa de Potifar mudou, tornou-se próspera. Então, aquele espírito muda a vida da mãe, muda a vida do pai, convida o pai a uma reforma íntima, incomoda os irmãos, que é bom, porque você sai da indiferença. E agora ele vai para a casa de Potifar, porque a casa de Potifar precisava de José, do Zé das mudanças, para que a casa pudesse mudar. E se tornou próximo, e ele aprendeu a lidar com números, com contabilidade. Você vai vendo a trajetória do espírito que ele está dando, mas ele está recebendo, ele está ensinando, mas ele está aprendendo. É a nossa trajetória. É no dia a dia com as pessoas que nos cercam que nós vamos trocando essas experiências e vamos crescendo. Mas aí, José organizou a casa de Potifar. Está na hora de sair de lá. Ai, meu Deus, não diga um negócio desse, não. Parece que esse cara não se assenta nunca, não é? E aí, ele precisava sair de lá, ele queria sair de lá? Talvez não, né? Mas ele precisava sair de lá. Então, a mulher de Potifar começa a insinuar para ele. Olha que armadilha. E tenta ter ali, né, uma relação sexual com ele. E ele não aceita de forma nenhuma, porque ele era um homem fiel aos princípios dele. Ou seja, escravo é quem vai contra a sua própria natureza. Ele estava na condição de escravo, mas ele não era escravo, porque ele tinha poder de decisão. E ele decidiu não se contaminar, não fugir daquilo que ele achava que era correto. Era o patrão dele, era a mulher do patrão dele. E ele ali não cai nas garras daquela mulher. Mas aquela mulher astuta, só essa mulher astuta, que as outras não são, graças a Deus, principalmente nós aqui. Ela, então, cria uma situação onde ela consegue tirar uma peça de roupa dele e o marido entra no recinto exatamente nessa hora. Já imaginou o que aconteceu, né? O marido não ia acreditar no José, acreditou na sua excelentíssima esposa. E ela vai dizer que ele tentou seduzi-la. E José é levado para a prisão. Então, ele muda a família, a mãe, consegue mudar a vida do pai, incomoda os irmãos, organiza a casa de Potifar. O Zé da mudança precisava mudar, gente. Ele já tinha feito tudo isso. Precisava mudar. E ele foi para a prisão. Triste, né? Ele foi para a prisão inocente. Por que José foi parar na prisão sendo inocente? Que plano é esse para esta vida, para este espírito?
E lá na prisão, ele começa a se relacionar com os prisioneiros. Ele começa a trabalhar com os prisioneiros. E o ambiente da prisão muda, porque o Zé das Mudanças chegou na prisão. E lá ele conhece o copeiro do rei, que teve um problema, teve que ficar lá. E ele consegue revelar alguns sonhos. E ele fica conhecido na prisão como aquele que interpreta sonhos. O copeiro sai, numa oportunidade que o copeiro teria de ajudá-lo, não ajuda, mas aí o tempo de José na prisão acabou. José precisa se mover, porque José é o agente transformador. José é aquele agente que transforma a dor. Chegamos aí na prisão, então José precisa sair dali. Eu tinha que ter uma saída para ele. O faraó, o homem do Egito, o dono de tudo, uma cultura vastíssima, uma cultura maravilhosa, sonha. Ele tem um sonho, que ele sonhava que 3 vacas magras comiam 3 vacas gordas. Estranho isso, né? 3 espigas de milhos mirradas comiam 3 espigas de milhos viçosas. E chama, então, todas as pessoas do reino para interpretar aquele sonho. Ninguém interpreta. Ninguém consegue entender essa loucura, né? Se fosse hoje, dizia que ele tinha fumado meio alqueire de maconha estragada, né? Com um sonho louco desse, né? O copeiro se lembra de quem? De José. Do José, do agente transformador. E José sai da prisão porque não era o lugar do José. Porque Deus tem um plano em cada criatura dele. José sai da prisão e vai até o faraó. E lá o faraó conta, então, um sonho que teve. E ele, em conversa com a espiritualidade, traduz o sonho, então, para o faraó, dizendo que as vacas magras seriam as 7 vacas gordas sendo engolidas pelas 7 vacas magras, seriam 7 anos de muita abundância e fartura no Egito. E 7 anos de muita miséria. Daí porque nós dizemos assim, eu estou na situação das vacas magras. Mas a gente nem sabe, mas a origem é essa. E eu me enganei, eram as 7 espigas. Então, as 7 espigas mirradas, que comiam as 7 espigas viçosas, era também isso, dizendo que haveria muita miséria, pouco alimento em 7 anos, mas que em 7 anos haveria muita fartura. Aí o faraó caiu de amores por José, né? E o Zé da mudança, que muda a vida da mãe, que muda a vida do pai, que de uma certa forma muda a vida dos irmãos, que mudou o ambiente e o lugar onde ele vivia com Potifar, mesmo sendo escravo. O Zé que mudou a prisão, agora é colocado como a segunda pessoa do Egito. Que maravilha, né? E ele começou a administrar o Egito, viajava aqui, acolá, via isso. Começou a construir celeiros no Egito. E encheu durante 7 anos os celeiros do Egito. E abateu-se sobre aquela terra uma seca muito grande. Ninguém tinha mais nada do que além do Egito. Só o Egito tinha aquele mantimento. Só que a família do Zé estava lá fora, nas redondezas do Egito. Tinha dinheiro, poucos haveres, mas tinha. Precisava comprar comida para sobreviver. Foram aonde? Foram no Egito. Então, o Zé entrou ali no Egito, administrou o Egito e mudou o rumo da nação. Completamente. Percebem a trajetória desse espírito? Dessa ovelha, da cor que vocês quiserem dar? Olha aí. E então, e agora, José? Acho que foi aí que apareceu essa frase, né? E agora, José? E agora, José? O que você vai fazer agora, José? Então, os irmãos vão ao Egito comprar comida.
José os reconhece. Olha que maravilha. Pronto, agora eu estou com a faca e o queijo na mão. Tenho poder, eu tenho dinheiro, tenho as costas largas. Vou mandar matar essa galera todinha que quis me matar. Vocês pensam que isso não passou pela cabeça de José? Passou. Passou pela cabeça de José. Aí ele elabora um plano. Até pertences dele ele coloca dentro da comida dos irmãos para serem pegados pelos soldados que reconheceria os objetos da realeza. Mas ele queria ter mais contato, ele queria punir aqueles que o haviam traído e tentado matá-lo. Aquele era o agente vingador. Eu gostei dessa parte. Não sei por que eu gostei dessa parte. Mas eu gostei dessa parte, eu sei. Porque eu vi que José era um ser humano. Que apesar desse espírito estar ali fazendo aquele trabalho todinho, o lado humano a ser trabalhado estava latente em José. E ele fala assim, vou pensar o que eu vou fazer, se vou perdoar ou não. Então, José, nada nesse mundo consome mais rapidamente o ânimo do que a paixão pelo ressentimento. José estava doente, José estava magoado. E mágoa guardada é letal. Mas, José, tem uma solução. Você pode dar a eles uma nova chance, ou você pode perdoar e dar a si uma chance mesmo bem melhor. Olha que coisa legal. Não é só dar uma chance ao outro, é dar uma chance a si mesmo, uma chance melhor. Porque quando a gente perdoa, é maravilhoso. Quem é perdoado se sente bem, mas quando a gente perdoa, a gente liberta o cativeiro. A gente liberta quem estava na nossa mão. A gente liberta o objeto da nossa vingança. Numa pergunta do livro dos Espíritos 872, ele vai responder assim. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, plano espiritual, com a escolha da existência e das provas. Então, existe um determinante do grau em que o espírito esteja, ele consegue fazer isso. Não somos todos, mas existe essa, vamos dizer, essa graça no mundo espiritual. E no estado corpóreo no qual nós estamos, com a faculdade, olha o livre-arbítrio, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Essa parte nos compete. Eu vou ser o vingador, eu vou me transformar num agente vingador. O que eu quero ser? O que você quer, José? Mas Deus tem um plano para cada criatura. E aí, olha o que acontece. Ele chama os irmãos e diz assim, os irmãos não o reconhecem. Eu quero o irmão mais novo de vocês, que se chamava Benjamim. Porque Benjamim era filho da mesma mãe dele, de Raquel. Raquel desencarna quando Benjamim nasce, no parto. Então, ele sabia, ele já tinha amor por Benjamim quando ele foi vendido. Ele queria estar perto de Benjamim. Aí, então, o plano para a vida dos irmãos começa a se concretizar. Porque aquele irmão, ele chama o irmão mais velho e pede Benjamim. E aquele irmão que havia proposto a morte dele, chora e diz para ele, por favor, não leve Benjamim. Fique comigo como escravo, mas não leve Benjamim. Mas por quê? Porque Benjamim é o filho do amor do meu pai. Porque o meu pai, nós já perdemos um irmão. Ele morreu. E meu pai se definhou depois que esse filho morreu. Então, Benjamim é a alegria do nosso pai. Não leve Benjamim, fique comigo. Perceberam que, olha como o mundo girou e aquele irmão, capaz daquele ato de atrocidade, agora era um outro homem. Porque o José das Mudanças passou pela vida dos irmãos e plantou a semente. Então,
Aquele homem que tinha proposto a morte agora era aquele que propunha a vida. Porque foi também transformado. Então, muitas vezes, a gente falta isso com o outro, né? A gente acha que o outro não vai fazer isso, que não tem essa capacidade. A gente tira do outro esse direito, essa oportunidade, quando a gente classifica como ovelha de alguma coisa e exclui a pessoa. E ali, então, a obra no coração de José é feita, porque ele viu no irmão a mudança que ele propôs em todos os lugares que ele passou. E ele perdoa o irmão. E traz, então, toda a sua família para o Egito. Mas você perceba que se Jacó, o pai dele, não tivesse feito aquele movimento de reconciliação com Esaú, ele não teria aprendido essa lição. Olha como é importante o exemplo no lar. Porque quando Jacó volta e se reconcilia com Esaú, ele queria que aquele filho tivesse orgulho do pai, porque o pai iria ser reconhecido como um traidor, como um ladrão. Ele queria acabar com esse estigma. Ele volta, mesmo sabendo que ele poderia morrer, mas ele tinha uma responsabilidade diante daquele espírito que começou a mudar o ambiente em que eles viviam. Provavelmente, eu penso, cá comigo os meus botões, que José pensou no pai naquela hora. Se meu pai foi capaz de perdoar o irmão, eu também sou capaz de perdoar os meus irmãos. E a obra se concretiza. Então, aquele agente que tinha sido, então, né, o incomodador, o auxiliador na prisão, o organizador na casa do Potifar, né, o estruturador no Egito, abriu mão de ser o agente vingador. E foi aquele que concedeu, então, o perdão. José passou a ser agora o pacificador, aquele que pacifica a dor. Edifica uma nação que nos traria quem? A boa nova, o evangelho do Cristo. Porque Deus tem um plano para cada criatura. Cabia a José trazer a nação, os seus irmãos, as tribos de Judá para dentro do Egito. Se proliferaram de uma forma assim esplêndida, se aculturaram, se tornam escravos depois. Mas era necessária essa trajetória, porque levantaria então Moisés para tirar aquele povo de dentro do Egito e nos trazer a primeira revelação. Esse era o plano. Ou não era o plano? Por quê? Porque a segunda revelação precisaria nascer nesta nação que tinha um Deus único. E era preciso que o berço fosse feito. José fez. José fez a parte dele como co-criador. José preparou a nação para que Cristo nascesse dela e para que Jesus viesse, nos irmanasse nessa grande nação que somos nós hoje. E o interessante na história é que o Esaú, quando sai de Jacó, Jacó vai para um lado, Esaú vai para o outro. Jacó, com as 12 tribos, cria o reino de Israel. É mudado o nome dele de Jacó para Israel, daí porque o nome de Israel e a sua descendência. E Esaú, então, se junta com Ismael, o filho de Abraão, que foi tirado do meio do povo, e cria a grande nação muçulmana. Ou seja, aquilo que o Espírito disse que duas nações brigariam, se concretizou. São as duas nações que nós conhecemos hoje, como eles vivem. Então, a pergunta agora para nós é qual? Deus tem um plano para cada criatura. Que tipo de agente somos nós na divulgação do Evangelho hoje? A primeira revelação veio, a segunda revelação veio, a terceira nós já temos. Como eu estou propagando? Como eu estou difundindo o Evangelho de Cristo? Eu sou hoje o José das mudanças. Nós somos hoje os José das mudanças. O agente transformador, aquele que transforma
a dor. Não por coincidência, a doutrina é chamada a doutrina do Consolador, aquele que consola a dor. Ninguém consola a dor gritando, ninguém consola a dor com as mãos fechadas. Precisamos propagar o Evangelho de Cristo, que nos foi dado de uma forma maravilhosa. Às vezes a gente não sabe os caminhos que foram tomados para chegar até nós. Mas ele usou um homem para construir uma nação e dessa nação chegar até nós, o Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós dizemos assim, mas eu não tenho condições, eu não tenho cultura, eu não tenho isso, para acabar com a dor de alguém, para ajudar alguém. Será que não? Será que de verdade nós não temos? Sentada na porta de um supermercado, havia um pedinte. Saiu de dentro desse supermercado uma mulher cheia de sacolas pelos braços, com trocados na bolsa. E o pedinte pede a ela, então, um trocado. E ela vai dizer para ele, na pressa, né, com os braços cheios, não quis colocar a sacola no chão para pegar uma moeda para dar um pedinte. E ela fala, me desculpe, hoje eu não tenho nada para lhe dar. Ele olha para ela e fala, mas você não tem nenhum sorriso? Você não tem nenhum sorriso para dar? Estamos tão carregados com as nossas provisões, estamos tão arraigados, estamos tão sem tempo, estamos tão apressados, que muitas vezes nós não transformamos a dor no outro com um simples gesto, um sorriso. E para quem acha que isso não tem. Quanto custou a boa vontade dela de sair do casamento dela? Deixou todo mundo para trás para fazer alguém feliz. Poucos minutos, né? Mas significantes. Vocês viram um sorriso no rosto daquela mulher? Foi tudo, não é? E às vezes a gente esquece de sorrir para quem está do nosso lado. É um vídeo muito simples, mas quando a gente procura ali, a gente vai achar. E a música diz, nós encontramos amor onde nós estamos. Temos aqui dentro e podemos dar e podemos distribuir. Está na nossa mão. Está na nossa mão, está no nosso livre-arbítrio de sermos o que quisermos. Nós temos mudado o ambiente onde nós estamos inseridos. Tenho sido eu um agente transformador no meio onde eu vivo, no lar, na escola, no trabalho, entre os amigos, nas redes sociais. Pode alguém ser inspirado no meu exemplo? Qual é o meu legado? Jacó voltou para se reconciliar, porque ele queria deixar um legado para os filhos. Sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. E o Cristo nos incita a reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. Nós somos os coparticipantes. Nós somos os divulgadores da doutrina espírita. Nós somos o divulgador da mensagem de Jesus, da boa nova, do Evangelho do Cristo. Eu posso ser um agente detonador, aquele que detona a dor. Eu sei que existe, o outro caiu e eu piso. Eu posso ser o agente usurpador, eu vou tirar do outro. Eu posso ser o agente caluniador e provocar a dor no outro. Mas eu posso ser também um agente provedor. Eu posso ser o agente auxiliador. Eu posso ser o agente ajudador, modificador, transformador. Eu vou me despedir e vou deixar o último quadro para você ler e pensar e levar com você. Então, muito obrigada e muita paz e muita luz para nós. É o presente de hoje. Muito obrigada. E aí, o que a gente faz? Enxuga as lágrimas. Não é? Eu já enxuguei ali, porque se eu subisse aqui chorando não ia dar certo, né?